Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar, a maior feira do setor da saúde da América Latina. Nós somos o conteúdo oficial, o canal oficial da Hospitalar. É a primeira vez que a gente está aqui com o estúdio em loco no São Paulo Expo. A gente está muito feliz e eu espero que você acompanhe e aproveite todas as discussões que a gente vai trazer por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está bastante em voga, que é a parte de telemedicina e inteligência artificial. Tecnologia é um dos temas fortes e quentes aqui da Hospitalar. Não à toa a gente tem um congresso que é o Future of Digital Health, um congresso dedicado a só a parte de tecnologia em saúde. Esse ano, especialmente, ele está falando sobre as inteligências artificiais generativas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Jorge Stacoviak, diretor de TI da DASA. Jorge, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, Amanda, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tentar dividir um pouquinho do que eu estou aprendendo ainda sobre inteligência artificial e como é que a gente vê o mercado nesse sentido para dentro da saúde. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Com certeza tem muita coisa para compartilhar com a gente, então eu já vou direto ao ponto. No painel que você participou, do Future of Digital Health, falava sobre uma jornada ambulatorial mais rápida, se possível chegar a essa jornada a 30 minutos. Considerando as experiências que você teve aí ao longo da sua carreira, quais são os principais obstáculos tecnológicos, operacionais e regulatórios que impedem a concretização de uma jornada ambulatorial completa, mais célere, em apenas 30 minutos? Tá legal. Lá no painel a gente pôde discutir um pouquinho sobre isso. Lá nós falamos bastante de futuro, Como a gente lançou, a gente até brincou, era moonshot, era desejo de como é que a gente poderia chegar num patamar de atendimento em 30 minutos com toda a cadeia do cuidado primário, nesse sentido. Mas quando a gente traz para a nossa realidade dos grandes obstáculos que a gente enfrenta hoje em dia, eu vejo que ainda é um sistema muito pulverizado, O próprio sistema de saúde no país é um sistema mais pulverizado, que dificulta um pouco essa questão do prontuário, dos dados do paciente estarem disponíveis para que a gente tenha uma jornada fluida, não só para aquele primeiro atendimento, a primeira triagem, mas para a sequência disso também, A gente teve o advento da pandemia que impulsionou muito a telemedicina, mas, por outro lado, ele também, de certa forma, parou ali. A gente não evoluiu para obter, de fato, potencialmente, outros ganhos que a telemedicina poderia nos dar e desenvolver para que a gente desse seguimento a esse cuidado primário, Então, a gente falou bastante disso nesse painel. Na minha opinião, quando a gente olha para os nossos grandes obstáculos, acho que, primeiro, a gente tem uma questão de letramento digital dentro da saúde para o próprio paciente e trazer o paciente para que ele assuma a responsabilidade pela sua própria saúde. Porque quando você vai para uma consulta, você já leva os seus resultados de exame, você já leva as suas informações. Por que na telemedicina a gente já não tenta integrar isso de certa forma e trazer essa base de informações para que o seu médico já tenha acesso a tudo? Hoje nós entregamos isso na DASA através do nosso aplicativo NAVE, onde na telemedicina que nós temos, automaticamente ele já consegue checar resultados de exames, solicitar novos exames e encaminhar isso para uma sequência desse atendimento, dessa tratativa. Quando a gente vai para a parte de tecnologia, acho que o grande desafio que nós temos na área de tecnologia, no geral, é uma questão que o mercado enfrenta de uma série de sistemas que são empilhados para entregar uma experiência mais fluida. E a gente passa por conectar com alguns legados, com alguns sistemas mais antigos. E isso é uma dificuldade de interoperar. Então, acho que a interoperabilidade no geral no mercado de saúde, ele ainda é um desafio. A gente vê soluções muito localizadas em cada empresa ou segmento, mas não de uma forma compartilhada. E, de certa forma, é estratégico. Mas hoje eu acho que isso também é um impeditivo para que a gente consiga escalar a inteligência artificial, para que o paciente consiga obter na sua plenitude todos os benefícios que ela possa entregar. Então veja um pouco dessa forma, Amanda.
E vocês na DASA, vocês já têm soluções de inteligência artificial que ajudam na triagem e no diagnóstico de pacientes? A gente utiliza alguns elementos de inteligência artificial, como LLMs, no processo desse agendamento, desde o agendamento até o resultado, para chegar numa telemedicina. Né? Em algumas cadeias, seja nas nossas estruturas de dados, seja em algumas outras frentes, sim, nós utilizamos. A gente utiliza também para agilizar resultados de exames. A gente pode falar um pouquinho disso também. Mas, de novo, a gente ainda está aprendendo muito com isso. Quando a gente fala de AI de uma forma mais ampla, a gente ainda está muito na linha dos machine learnings, que auxiliam muito a construção e agilidade nos resultados, apoiando o médico no diagnóstico e tudo mais. Mas o agente, a AI generativa, ainda é algo que o mercado de saúde como um todo vem procurando achar um espaço para um uso efetivo e escalável. Eu vejo ainda um desafio nesse sentido, mas que não vai durar muito tempo para que a gente consiga escalar, de certa forma, isso numa velocidade maior. E dessas experiências que você já tem algum exemplo prático que você gostaria de destacar, que já trouxe algum resultado concreto para o desfecho clínico daquele paciente, de repente? Sim. Hoje a gente utiliza, principalmente em exames de imagem, né, tomografia, ressonância, a gente conseguiu acelerar o tempo de exame. Aliás, um passo atrás. Nós reduzimos o tempo de exame para o paciente, melhorando um pouco da experiência que ele tem de estar ali deitado para fazer aquele exame de imagem e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu acelero através de uma AI que nós construímos para que o resultado seja mais fidedigno e chegue para o médico fazer o laudo de uma forma mais clara e transparente. A imagem, de certa forma, mais até nítida para ele, usando um machine learning para apoiá-lo nesse sentido. E isso fez com que a gente aumentasse a rotatividade no uso da máquina. Então, eu disponibilizei mais slots para novos exames. Então, os grandes ganhos que a gente fez com isso foi melhorar aumentar o volume de exames por máquina e também melhorar a satisfação do paciente que estava ali por mais tempo. Eu não preciso mais mantê-lo dentro da máquina para, de repente, ter uma extração de informação para depois partir para o laudo. Então, esse é um dos exemplos que nós temos e que tem surtido bastante efeito nas duas pontas, na experiência do paciente e também em gerar novas receitas para a companhia. Você falou de interoperar sistemas, né? Aproveitando, a interoperabilidade é um assunto que a gente sempre discute, tem sido amplamente discutido aqui no nosso estúdio também, e a gente percebe que a gente fica só no discurso, na teoria muitas vezes, e pouco se avança na prática, né? Eu queria saber como você acha que o setor de saúde pode resolver essa questão, partindo mais para ação, lidando de uma forma mais célere com isso, né? E como que você enxerga, não só na DASA, mas em outras instituições que você já teve oportunidade, como é trabalhado isso internamente? Esse é um dilema que acompanha, acho que o nosso mundo da saúde há bastante tempo, né? Eu tenho aí uma experiência de 6 anos nesse mercado de saúde, e desde que eu estou nele, a discussão é sempre em torno de interoperabilidade. Eu voltei da RIMS, onde eu tive também esse ano lá. Um dos top 5 temas discutidos era interoperabilidade. Então, não é um problema só aqui no Brasil, é um problema que toca uma série de outras regiões e mercados, mas eu vejo da seguinte forma: a gente não pode também colocar isso como algo inatingível, né? Mas nós não temos o Open Health. Ok, tudo certo. Então você tem que achar o melhor caminho para você. A gente construiu a nossa própria, utilizando os principais protocolos FHIR, HL7 e tudo mais dentro da DASA. Interoperabilizamos o dado, né? Mas dentro ainda da nossa instituição. Quando eu olho para o mercado, a minha opinião pessoal aqui, eu vejo da seguinte forma: tem coisas que não podem ser complexas para interoperabilizar. Então eu acho que hoje a gente tem elementos suficientes para, através de um telefone, a gente tira uma foto do pedido, você automaticamente, mesmo que os campos não sejam estruturados,
há uma forma de você pegar essa informação, subir para o teu ambiente sistêmico e você tratar aquilo de alguma forma. E aí, para mim, onde a AI pode ajudar muito a acelerar essa parte. Então, ela vai disruptar e talvez apoiar muito essa questão da interoperabilidade no nosso mundo de saúde, né? Da mesma forma como a relação entre os sistemas, ainda que legados ou sistemas mais digitais, a gente consiga também utilizá-la dessa forma. Então, acho que há uma aceleração muito forte vindo por aí. Vai passar do tema de eu tenho que interoperabilizar, eu tenho que criar uma API, eu tenho que fazer isso, tenho que tratar o dado, tem que ser dado estruturado. Eu acho que a AI vai facilitar muito esse meio de campo para que a gente ganhe escala muito rápido. E favoreça, obviamente, o nosso mercado de saúde como um todo. Ainda não há uma solução pronta, a gente não vê isso de forma na prateleira, mas eu não tenho dúvidas que isso deve aparecer muito em breve aí. E falando de tecnologia, está muito atrelada à parte da cultura, né? Cultura da empresa, cultura das equipes. Na sua visão, vocês têm trabalhado na DASA para promover a adaptação de equipes com as ferramentas de IA e como que a área de TI, que é a sua área, né, pode colaborar para facilitar a transição dos profissionais de saúde que trabalham de uma forma mais analógica, vamos botar assim, para um ambiente mais digital e tecnológico, fazendo com que essa transição seja mais suave, mais fluida? Boa. Eu faço sempre uma correlação do uso de AI quando o tema inovação começou a ganhar força em vários segmentos e também no da saúde. Existiam vários modelos, alguns centralizados, onde você tinha uma área de inovação, outros que a inovação era mais pulverizada com um órgão de governança dentro da empresa, onde tudo que era inovação você tinha que passar por ali para o escritório de inovação. Então eu vejo a AI muito num movimento parecido. Só que ela tem um advento de ter uma potência de uso prático muito forte. Como é que a gente está conduzindo lá? Sob a batuta da Ana Terra, minha vice-presidente lá, junto com todo o time de tecnologia, a gente primeiro pensa num letramento digital sobre o tema, e aí não só para o time de tecnologia, mas em geral, né, para que todos tenham aquele primeiro contato, saibam o que é, como utilizar, como obter o melhor. Vai além do uso do chat GPT, né? Vai além da gente fazer perguntas, mas também de como saber fazer prompts, como consumir, porque a partir daí as ideias começam a surgir para cases de fato reais, onde você consiga gerar valor. Porque a IA por IA, ou a inovação pela inovação, se ela não agrega valor, ela não está inovando, ela não está gerando valor para o negócio. Então a gente acredita muito que dessa forma mais basal, né, com o apoio da instituição como um todo, do board e tudo mais, você consiga evoluir isso de uma forma mais rápida. Agora, isso só vai dar certo se você tem cases de aplicação que geram valor. Seja valor financeiro, seja valor para melhorar os seus principais indicadores da sua empresa, um NPS, por exemplo, um indicador mais qualitativo, enfim, porque aí você começa a mostrar que a IA gera valor. E o desafio é escalar isso na sequência, né? Você vai começar pequeno, vai expandir e rapidamente a IA vai ocupar esse espaço. Então, a gente está tentando criar uma pirâmide para que a gente tenha as camadas corretas para fazer de forma estruturada, com governança e com cases de fato aplicáveis e reais. Você comentou que na parte de diagnóstico, né, de exames laboratoriais, de imagem, vocês têm utilizado bastante machine learning. Você poderia estimar em quanto isso aumentou a eficiência de vocês? Em quanto tempo, de repente, o paciente passou a ter o resultado mais rápido? Claro. Bom, sobre o aspecto do paciente, a gente evoluiu bastante o NPS de satisfação dele em alguns pontos percentuais. Tá? Por quê? Porque ele fica menos tempo na máquina, principalmente quem tem fobia, né? Mas não só para eles, para crianças, para idosos, enfim. A gente acelerou muito e o NPS subiu razoavelmente bem. Então foi um indicador que a gente mediu e conseguiu constatar que houve essa evolução. Outro indicador que nós temos foi a geração de receita dados os novos slots que foram disponibilizados, dado que a gente conseguiu agilizar o tempo de uso de máquina para aquele paciente, eu gerei novos slots para novos pacientes. Então a gente também acabou ajudando um pouco a dar maior volume na utilização ali das nossas máquinas de ressonância e tomografia. Então os dois grandes indicadores que a gente mexeu o ponteiro
foram esses, mas mais do que isso, a gente conseguiu trabalhar próximo, a ideia partiu do negócio, junto com tecnologia, e através do pool de inovação, que é o DAS Inova, a gente conseguiu partir e entregar essa evolução no nosso ambiente de imagens. E eu queria saber um pouco, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, se dentro de 1 ou 2 anos a gente vai conseguir ter avanços tecnológicos que vão tornar de fato a jornada ambulatorial mais rápida, quem sabe chegar a 30 minutos ou menos, não sei. Boa pergunta. Lá no painel que nós discutimos com o professor Guilherme, a gente falou de um case na Coreia, e eu não conhecia, passei a conhecer durante a discussão, de um teleatendimento de 30 minutos, inclusive com exames, inclusive com... proveram remédios, inclusive, para tratativa, né? Sem um contato direto num hospital ou num posto de saúde, enfim. Então, é uma realidade. Em ambientes talvez menos regulados, mas que a tecnologia está aí para ajudar a disruptar, inclusive modelos mais antigos ou modelos implementados, dada a nossa complexidade do nosso ambiente de saúde. Então, eu acredito, na pessoa física aqui, que nós vamos ter uma evolução muito grande, sim, nos próximos 2, 3 anos. Não sei se chegaremos aos 30 minutos, mas que com certeza hoje nós já temos elementos na cadeia que poderiam, de alguma forma, serem aglutinados e facilitar essa evolução da telemedicina através de AI, através de revisão de processos, letramento, enfim, uma série de fatores. Basta a gente também mudar um pouco da visão como a gente quer construir isso no mercado de saúde como um todo. A gente fala do setor privado, mas o setor público é onde isso mais se encaixa também, né? Na minha opinião. Então, eu acho que sim, vamos ter tecnologia disponível. A aplicação disso vai exigir um desprovimento e uma mudança muito radical de alguns processos no nosso segmento de saúde como um todo. Mas, sem dúvida, a gente vai estar aí nos próximos 3 anos com algo já bem melhor nesse sentido. E se você me permite um complemento na pergunta, o que a DASA está prevendo para esse ano de 2025 ou para os próximos anos, nesse quesito de incorporação tecnológica, que melhora a eficiência, que melhora a experiência do paciente? Se você puder comentar, adiantar alguma coisa. Claro. Posso falar um pouco sobre o que a gente já tem. Então, hoje nós temos o NAVE, ele é o nosso carro-chefe, front para os nossos clientes e também para os nossos médicos, né, que utilizam para agendamento, para consulta de resultados e para uma série de outros serviços que lá estão. Eu acho que a gente já vem pensando nessa jornada do paciente há algum tempo. A ideia é facilitar. Há uma busca também, que eu acho que o mercado inteiro exige, né, de você ser alguém que provê fluidez nessa jornada, mas que você seja eficiente também nessa jornada, né? Eficiente em vários aspectos. Eficiente de dar o melhor tempo de resposta para ele, eficiente financeiramente, né? Para que as tecnologias sejam cada vez mais barateadas e a gente consiga utilizá-las na sua plenitude. Desde o primeiro contato dele, que seja via app ou via um atendimento, a gente consiga facilitar a vida dele. Então, a gente sempre teve essa preocupação, é algo que está no DNA da DASA já há bastante tempo. A ideia é que a gente aprimore isso através de novas tecnologias, que a gente possa estar de olho em tudo que está acontecendo, né? Inclusive fora do país, porque algumas coisas são totalmente aplicáveis no curto prazo. Então, a gente tem um pé na inovação, a gente tem um pé nas evoluções, mas a gente tem um comprometimento muito grande naquilo que gera valor para o paciente, para o médico. É uma preocupação bem intensa. Então, há um mix disso tudo. Esse é acaba sendo o nosso DNA por lá. E agora, para fechar de verdade, eu tenho pedido aqui para os nossos convidados deixarem alguma mensagem, alguma orientação, algum tipo de inspiração para os gestores, para os profissionais de saúde que estão nos assistindo. Você que atua diretamente na área de TI, que é uma área bastante crítica, né? O que você diria para esses profissionais no sentido de manter a resiliência, de manter a firmeza no propósito, que é entregar saúde de qualidade para as pessoas? O que você gostaria de compartilhar? Puxa vida,
eu tento mais aprender do que talvez prover, mas eu acho que tem um ponto que eu aprendi muito na saúde. Eu vim de outros mercados também. Eu vim de mercado financeiro, varejo e tudo mais. É muito legal trabalhar em outros mercados. Mas a saúde toca algo que para mim faz muita diferença, que é você tocar o ser humano. Então a gente pode falar de AI, a gente pode falar de inovação, mas a humanização no meio desse processo ela é muito relevante. A minha dica, nesse sentido, é que independente se você é da área de TI, de marketing, de saúde, que você está no mercado da saúde, ou em qualquer outro mercado, esteja com a sua anteninha ligada para o tema IA. Ela vai te tocar, se é que já não está fazendo, de alguma forma. Ela já é parte do nosso dia a dia. Ah, mas isso é uma hype. É verdade, ainda tem alguns temas que a gente não consegue escalar, mas já existem outros que são realidade e que apoiam mesmo sem a gente saber. Já estão aí. Então, quem puder, estude, tenta usar a AI no seu dia para que ela facilite a tua profissão. Ela não vai te substituir em alguns casos, ela vai simplesmente facilitar e enaltecer aquela decisão final que é sempre do ser humano, né? Eu não acredito que a pergunta clássica quando surgiu a AI, vai substituir o médico? Nunca. A decisão final é sempre dele. Ela vai facilitar para que ele tenha mais elementos no menor tempo possível e ele consiga tomar uma decisão mais assertiva, ou que dê elementos para ele de fato tomar a melhor decisão, né? Isso vale para qualquer outro segmento que não só o da saúde. Então, fique antenado, tem muita coisa de AI surgindo, cada dia a gente vê uma coisa nova. Tá difícil até de acompanhar, né? De alguma forma. Então, quem está em tecnologia tem essa preocupação da gente estar sempre antenado no tema. Isso vale para todo mundo. Eu tenho 3 filhos, um de 17, um de 13 e uma de 6. Eu falo de AI para de 6, porque o de 17 já está aí vivendo, mas a de 6 ainda nem sabe, está aprendendo a ler e escrever. Se a gente pensar que uma AI aprendeu isso muito mais rápido, ela levou 6 anos para aprender a ler a primeira palavra. Então o ser humano ele não pode deixar com que isso mude o dia a dia dele. Assim, as coisas mais básicas, vamos dizer, mas que auxilia a gente a facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida. Muito obrigada, Jorge. Obrigada por compartilhar seu tempo, toda a sua experiência. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Amanda. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência. Espero que você continue acompanhando os nossos episódios. E você também pode acompanhar a cobertura completa da Hospitalar no saudebusiness.com. Até o próximo episódio.